O mês de setembro, irmãos, é um mês conhecido como Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. E os irmãos já entenderam onde eu quero chegar, sim ou não? Setembro Amarelo é o mês em que mundialmente há uma campanha contra o suicídio e a fim da preservação da vida. Afinal de contas, a vida, como eu disse ainda há pouco, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, nós precisamos cuidar, primeiramente, da nossa vida, é claro, mas nós também precisamos zelar pela vida alheia. Aliás, se existe algo, ultimamente, que está tão banalizado, é a vida do outro. Mata-se, agride-se o outro por qualquer coisa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a gente lê na palavra do Senhor: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu quero dizer também para vocês que o Setembro Amarelo ganhou, esse nome, esse slogan, em alusão a uma campanha de prevenção, como eu já disse, que foi, digamos assim, inspirada, em 2014, numa parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Desde 2014, que essas duas entidades, em parceria, vêm fazendo campanhas no nosso país a esse respeito. E eu quero seguir com vocês, então, mostrando o nosso objetivo nessa noite. Nosso objetivo é entender melhor o assunto, perceber os sinais de alerta e os riscos. Obviamente, prevenir o suicídio, valorizar a vida, a nossa vida e a vida alheia. Nós vamos seguir esse roteiro nesta noite. Nós vamos abordar aqui alguns mitos e verdades sobre o tema, alguns dados estatísticos, dados comprovados, dados por especialistas na área, fatores de risco, sinais de alerta, fatores de proteção e de prevenção. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui alguns mitos e verdades. Ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui. Primeiro mito. O mito é o que está ali em preto. As verdades na cor mais clara. Primeiro mito sobre o assunto. Preste bem atenção. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Isso é um mito. A verdade é que a maioria das pessoas que falam sobre isso chega, de fato, a cometer o suicídio. Segundo mito que nós precisamos esclarecer aqui. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem qualquer aviso. Mentira. As pesquisas, os especialistas não falam isso. O que é verdade, então? É que a maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou mesmo sinais verbais, expressões. As pessoas falam, chegam a sinalizar. Terceiro mito: alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. É fatal, vai acontecer e não tem jeito, não tem como reverter, não tem como fazer a pessoa desistir. Mentira, é mito. O que é verdade? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Outro mito:
somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Os especialistas não dizem isso. O que é verdade? O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso. Presta atenção. O sofrimento intenso pode levar alguém a cometer esse ato. Então, o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Transtornos mentais são um fator, não é o único fator. Outro mito: conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Talvez este aqui seja um dos piores. Por quê? Porque quando você toma esse mito como verdade, você simplesmente coloca o problema para debaixo do tapete. E aí ninguém fala sobre o assunto, o problema perdura, as pessoas fingem que ele não existe, ninguém procura se esclarecer a respeito, e quando a gente toma conhecimento, o desfecho já foi o pior possível. Como não falar de um assunto que no mundo todo mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano? Como não falar de um assunto que no nosso país mata atualmente em torno de 13 mil pessoas por ano? Isso é um problema, queridos. Não abordar, não educar as pessoas a esse respeito, não falar da valorização da vida, é se omitir ao que a própria Escritura nos ensina a respeito da vida, a respeito do amor próprio e do amor ao próximo. E o último mito relacionado aqui, ou melhor, vamos falar a verdade, né? Eu falei que mito é conversar sobre o suicídio, pode encorajar o ato. Então, o que é verdade? Segundo os especialistas, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha oportunidade de obter ajuda. Finalmente, o último mito: suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Isso é um mito. O que é verdade? Suicídio é um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Então, avançando, queridos, o que nós precisamos compreender? Que o suicídio, como eu já disse, não é um problema só do Brasil. É um problema, é um fenômeno mundial. Como eu disse para vocês, anualmente, o mundo perde cerca de 1 milhão de vidas que se suicidam. Desse número, aproximadamente 97% são de jovens. São de jovens. E desse total, os especialistas apontam como uma das principais causas a depressão, a bipolaridade e, em terceiro lugar, o uso exagerado de substâncias químicas. Tudo isso afetando o comportamento da pessoa e culminando, então, com o resultado que é o suicídio. O que nós precisamos entender é que o suicídio não é um ato pontual, não é algo pontual, é fruto de um processo, é o resultado de várias coisas que vêm se acumulando, que vêm se desencadeando ao longo de um período, ao longo de um determinado tempo.
Ninguém dorme num dia e acorda no outro dia dizendo simplesmente, eu vou me suicidar, eu vou tirar a minha vida. Não. Geralmente, quando isso acontece, é porque a pessoa está passando por algum processo. É porque a pessoa já deu, inclusive, alguns sinais. E aí, queridos, então, a gente pode dizer que o suicídio é o desfecho do comportamento suicida. Veja, é o desfecho, é o resultado. Normalmente, tudo isso começa aqui, ó, na mente. A pessoa que está vivendo um problema, ela começa a maquinar, a pensar coisas indevidas. E aí ela começa a bolar uma estratégia, um plano. Não para tirar a vida, mas para se livrar do problema, para se livrar da dor, para se livrar do sofrimento. O ruim é que ela chega a um determinado estágio em que nada mais faz sentido para ela. Ela já não tem mais forças para lutar. E aí, o que ela encontra como solução é sair desse plano, é sair dessa esfera. Como eu disse para vocês, queridos, nós temos alguns dados estatísticos. A fonte aqui é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. Você pode pesquisar na internet. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São dados fresquinhos. Então, em 2018, o número de suicídio passava um pouco de 11 mil casos. Em 2019, chegando a 12.700. Veja como a escala é crescente. Veja como o problema vai aumentando a cada ano. Ano passado, 2020, nós chegamos a uma marca aí de quase 13 mil casos. Quase 13 mil casos. Em 2020, ocorreu um suicídio a cada 41 minutos. Agora, a gente pode também fazer uma reflexão. O que aconteceu em 2020? Ou o que vem acontecendo de lá para cá? Uma pandemia, né, ferrenha. Algo que vem mexendo com o ser humano em todos os aspectos. E o pior de tudo é que determinadas falas, determinadas notícias, determinadas manchetes, em vez de ajudar, fazem o quê? Agravam o problema. O problema existe? Existe. E ninguém nega. Desde quando a Bíblia Sagrada esconde problema? Desde quando a Bíblia Sagrada esconde pecado de alguém? Esconde o problema social da época? Não, a Bíblia expõe tudo, até para exemplo. Então, o que nós precisamos entender melhor é a maneira de abordar a situação. Para algumas pessoas, quanto pior, melhor. Para algumas pessoas, quanto mais intenso for o caos, melhor. Só que isso desestrutura pessoas. Isso desestrutura famílias. Isso desespera as pessoas. E isso não contribui em nada para a pacificação. Avançando, a tendência no país é de alta. Como eu disse, em 2012, foram 6.905 casos. 2020, 12.895. Ou seja, se você fizer essa continha, fizer essa matemática, de 2012 até o ano passado, houve um aumento de aproximadamente 86%.
mais de 80%, quase 90%. É uma elevação assustadora. E aí, cada suicídio causa sérios impactos na vida de pelo menos mais 6 pessoas. Quando um caso de suicídio chega a se concretizar, outras pessoas serão afetadas, outras pessoas sofrerão naquela família, naquela vizinhança, naquele local de trabalho, naquela escola, naquela faculdade. E por que alguém comete suicídio? Quais são as causas, então, apontadas pelos especialistas? Eu vou passar um vídeo, mais ou menos de 3 minutos, é uma entrevista sobre sofrimento. Sofrimento é uma das causas do suicídio. Existem pessoas, por diferentes razões, que estão sofrendo. Sofrendo fisicamente, sofrendo psicologicamente, sofrendo emocionalmente. Geralmente, quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. É o que nós acabamos de dizer. A pessoa que chega a cometer esse ato, ela tem a intenção não de deixar de existir, mas sim de se livrar do problema. Talvez não, né? Com certeza, é a maneira que essa pessoa encontra para poder se livrar da dor, da angústia, do sofrimento, que pode acometê-la de diversas maneiras. Ela não quer deixar de existir. O que ela não quer mais é continuar sofrendo. Ela não aguenta mais. A nossa mente, ela funciona basicamente, segundo os especialistas da área, com relação ou relacionada a 3 eixos, né? Que tem a ver com o nosso sentimento, as nossas emoções. Então, a pessoa que está propensa a cometer esse ato, o que ela sente? Como é que a mente dela começa a trabalhar? Em primeiro lugar, não dá para suportar mais. Ela começa a assimilar isso. Aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo, já não dá mais para ser suportável. É o eixo intolerável. Segundo eixo é o interminável, ou seja, na cabeça dela, aquele problema nunca vai passar, nunca vai ter fim, nunca vai se acabar, vai ser um problema eterno. O terceiro eixo é o eixo do inescapável, ou seja, não tem saída, não tem mais o que fazer. Então, isso tudo ela vai assimilando, a mente dela vai trabalhando dessa forma, até que ela chega ao desfecho fatal. Fatores de risco, então. Quais são esses fatores de risco? Como é que a gente pode agrupar esses fatores de risco? O primeiro deles, que está aí em vermelho, é tentativa prévia. Normalmente, as pessoas que chegam a cometer o ato fatal, em outras ocasiões, também já tentaram. Segundo fator de risco, como já foi falado até pelo especialista e por mim aqui, problemas mentais. Veja, o que está em vermelho não são os únicos fatores de riscos, mas são os principais. Há outros atrelados, como, por exemplo, aspectos socioeconômicos. Há pessoas que, quando perdem o emprego, quando passam por problemas econômicos, elas se desesperam e tiram a vida. Problemas como este que o mundo está vivendo, desde o ano passado até hoje, é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema da sociedade como um todo. Pessoas trancafiadas, pessoas isoladas, pessoas incomunicáveis,
pessoas morrendo a toda hora. Isso abala. Aí a pessoa diz o quê? No subconsciente dela: não tem mais jeito, não tem mais fim, não tem mais alternativa, nunca vai melhorar, só vai piorar, e a pessoa vai sendo consumida por aquilo. E aí entra também aspectos psicológicos. O abalo emocional, o abalo sentimental e também condições de saúde. Às vezes a pessoa está doente, né, em cima de uma cama. Às vezes a pessoa adquire uma doença degenerativa. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal da minha família. Eu me lembro até hoje quando meu irmão contraiu uma doença, né, que a ciência diz que hoje é realmente incurável. Ele tem, né? Parkinson, né? E não há cura para isso. Isso é degenerativo. E ele ficou muito desesperado mesmo. Então, outras pessoas, quando passam por situações semelhantes, querem dar cabo da própria vida. Graças a Deus, nós conversamos com meu irmão hoje faz tratamento, meu irmão continua trabalhando, meu irmão está com a família dele, e a coisa está sendo controlada, contornada. Mas é um impacto muito grande quando a pessoa recebe a notícia. Meu irmão ligou para mim pelo telefone, ele chorava desesperadamente. Meu pai teve que pegar um avião e ir lá a Recife para poder tentar acalmá-lo. Então, sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta que uma pessoa que está propensa a fazer isso, a cometer isso, acaba dando? Primeiro, grandes alterações no humor. Nós temos que ficar de olho, né? Pessoa uma hora está alegre, outra hora está triste, está melancólica, num dia está rindo, aí na segunda-feira já está trancada dentro de um quarto, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Isolamento. Está atrelado ao anterior. Pessoas, quando começam a se distanciar das outras, é perigoso. Gente, nós, seres humanos, somos pessoas, somos seres sociáveis. Nós não fomos feitos para ficar isolado, para viver sozinho, sem conversar com a pessoa. Nós não conseguimos administrar isso bem, porque não é da nossa natureza. No céu havia o quê? A Trindade. Há a Trindade. Havia não, né? Existe até hoje, desde a eternidade. Os anjos foram criados por Deus, todos vivendo em comunhão. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos um do outro. Então, quando você perceber alguém vivendo isoladamente, fique atento. Cuidado. Queda de desempenho. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, na faculdade. Então, quando você vê a pessoa muito cabisbaixa, muito assim apática, fique alerta. Pode ser um sinal que a pessoa está emitindo. A pessoa era dinâmica, era ágil, né? A pessoa interagia, agora a pessoa vive melancólica, vive sozinha, vive isolado. E aí ela vai começar a apresentar o quê? Tristeza frequente. Pessoas muito tristes, você tem que atentar para essas pessoas, ficar alerta. Abuso do álcool, de drogas, como eu falei, né? O uso de substâncias químicas. Às vezes as pessoas querem se livrar de um problema, mas elas não procuram a solução adequada, o caminho correto. Aí elas danam a fazer o quê? A beber, a se drogar, para tentar escapar da realidade, escapar do problema. Outra coisa, papai, mamãe de adolescentes, principalmente, prestem atenção nisso. Postagens autodepreciativas nas redes sociais. Cuidado com aquilo que os seus filhos estão acessando.
Cuidado com aquilo que os seus filhos estão postando nas redes sociais. Às vezes a gente acha bonitinho, legalzinho, mas cuidado, sabe por quê? Às vezes eles costumam dizer o seguinte: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não consigo, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros. Por que eu existo? O que eu estou fazendo nessa vida? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu sou um peso para a minha família. São sinais de alerta, sinais que devem nos preocupar. As pessoas em volta precisam fazer alguma coisa. E agora preste atenção nisso. Se você se deparar com algum caso desses, com alguns fatores de risco, com alguns sinais emitidos por determinadas pessoas, não pense que isso é drama. Não pense que a pessoa está procurando chamar a atenção, querendo aparecer. E também não prejulgue dizendo que é falta de Deus, que é um herege, que é um ateu. Não. Não. Elias, você conhece a história bíblica? Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, 18, por aí vai. Ele pediu o quê? Para si? A morte. Ele pediu a morte para si. Então não venha dizer, à luz da palavra de Deus, que a pessoa é herege, que se trata de um ateu, a pessoa falta de Deus. Não, cuidado. Crentes passam por depressão. Crentes podem ser abalados por pensamentos nocivos. E também não diga que é frescura. Temos que ter um pouco mais de sensibilidade. Fatores de proteção. Quais são esses fatores de proteção? O primeiro deles. Agora a gente tentar precaver, tentar ajudar, tentar se fortalecer. Primeiro, relacionamento interpessoal. Família, amigos, né? Em Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, o que a Bíblia vai dizer? Você lembra? Melhor é serem dois do que um. Melhor é o trabalho, é a paga do trabalho de dois do que de um. Por quê? Dois trabalhando juntos, em tese, né, a princípio é o quê? Maior rendimento, maior produtividade. Quando a Bíblia diz melhor serem dois do que um, a Bíblia também vai dizer, porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta, ajuda a levantar. A Bíblia também vai dizer, né? Dois juntos podem o quê? Se esquentarem, se protegerem, transmissão de calor, de vida. A Bíblia vai dizer aqui nessa passagem que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quê? De arrebentar. Então não ande sozinho. Procure ajuda na sua família, procure ajuda entre os seus amigos. Outro fator também que ajuda a combater essa prática, espiritualidade, religiosidade. Isso está provado. E eu aqui quero ampliar o leque. Eu não estou falando apenas do evangelho. Pessoas que de alguma maneira são adeptas de alguma religião, elas têm maior capacidade de superação. E nós que somos evangélicos, nós que somos protestantes, temos a infalível palavra de Deus a nosso favor. Salmo 46, versículo 1 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Outro fator de proteção, ambiente social saudável, que iniba, por exemplo, assédio moral, bullying. Nós que somos crentes, nós temos que rejeitar
toda manifestação de bullying, toda manifestação de assédio moral. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que está brincando, mas a pessoa que está sendo difamada, assediada, ela está sofrendo. E às vezes ela sai da sua presença e ela vai cometer um ato desse. Então, evite determinadas brincadeiras. Ah, mas eu estou brincando. Não! Você pode achar que é brincadeira. Para o outro, pode ser uma depreciação da dignidade dele, da honra dele. Então, cuidado com certas brincadeiras, cuidado com certas palavras. Até mesmo quando você chamar a atenção de alguém, você tem que chamar com moderação, para você não causar depreciação na pessoa. Então você tem que ter cuidado como você fala, com o que você fala. Você pode estar fazendo bullying, você pode estar fazendo chacota da pessoa, tratando a pessoa com indignidade. O que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito? Colossenses 3, a partir do verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, cuidado com certas brincadeiras. Para o outro, pode não ser brincadeira. E aí, vamos falar um pouquinho agora de prevenção. Eu vou dividir essa parte em dois eixos. Primeiro é a autoprevenção. É você com você mesmo. O que você pode fazer para melhorar a sua vida, a sua situação? Então, em primeiro lugar, você tem que reconhecer as mudanças e desenvolver a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de resistência, de superação, de perseverança. É você saber lidar com a adversidade. Às vezes a pessoa passa a vida toda empregada. E aí, num determinado período da vida, ela fica desempregada, é mandada embora. A situação econômica do país muda e ela é mandada embora. Ela tem que aprender a superar aquela fase. Ela precisa desenvolver a resiliência, senão ela vai cada vez mais para o fundo do abismo. Tem gente que é resistente à mudança. Tem gente que, se mudar uma vírgula, ela entra em depressão. Ela fica frustrada. Ela não sabe lidar com situações adversas. Nós precisamos aprender a lidar com isso da melhor forma possível. A vida muda. As épocas mudam. Os ambientes mudam. Nós temos que aprender a lidar com isso. Segundo, converse sobre os seus sentimentos. Está sentindo o coração apertado? Chama um amigo, chama um familiar, conversa, se abre. Se você engolir tudo o que sente, no final, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se afogar. Ou, se você quiser mudar o verbo, você vai ficar sufocado. Você vai morrer entalado, vai morrer engasgado, vai infartar, vai ter um derrame. Vai procurar tirar a própria vida. Outra coisa, gente, a vida está aí. O mundo está aí. Como é que você está olhando a vida? Tem gente que está fazendo a mesma viagem, está no mesmo barco que outras pessoas, na mesma condução, só que ela escolheu olhar para o lado obscuro. O problema é o mesmo para mim e para você. Mas como é que você está encarando a situação? Se você olhar um pouquinho para o lado, tem um horizonte maravilhoso à sua frente. Tem um céu aberto. Tem o sol, a luz do dia, as nuvens, os pássaros, a esperança para o seu problema. Mas tem gente que está olhando para o lado escuro da vida,
só vê o paredão, não vê mais nada, só vê a noite, só vê a escuridão. Tem gente que gosta de viver assim. E ainda propaga a escuridão. E ainda propaga o paredão. Mude o foco. Mude o foco. Não se iluda, queridos. Não se iluda. Vida perfeita não existe aqui na Terra. Ah, mas eu vi no filme que o ator X, a atriz Y, gente, como eles são lindos, que casamento maravilhoso, que filhos abençoados. Gente, vida perfeita só em Hollywood. Só em Hollywood. Só em Hollywood. Só no cinema. E o vento levou, lembra desse filme? Que coisa bonita, cantando na chuva. Gente, é tudo filme. A vida real é diferente. O dia a dia tem conta para pagar, tem ônibus para pegar. Às vezes você sai de viagem com a família, o carro dá problema na estrada. Às vezes, no meio da madrugada, a criança fica com febre. Às vezes, na hora de sair para o culto, a criança faz número 2. E aí? Você vai fazer o quê? Vai explodir? Vai se desesperar? Não, é a vida como ela é. A vida é cheia de obstáculos, é cheia de percalços, algumas surpresas. Então não se iluda achando que você está no país das maravilhas. Não está. Bem-vindo à vida real. Agora o outro eixo, e é o que tem mais a ver com aquela passagem bíblica que eu li, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você tentar sentir a dor do outro. É você valorizar a vida do outro. É você fazer pelo outro aquilo que às vezes ele precisa, mas ele não tem condições de fazer. Isso é empatia. Então, queridos, essa imagem aqui te lembra o quê? O texto que nós acabamos de ler, sim ou não? A parábola do bom samaritano. Você lembra o que o samaritano fez? Ele fez aquilo que o sacerdote não fez. Ele fez aquilo que o levita não fez. Interessante, né? Pessoas que poderiam fazer, não fizeram. E aquele outro, por quem não se dava nada, foi ele que parou e ajudou. Foi ele que parou e fez. Vamos assistir o segundo vídeo? Chocante, não é? A pessoa está ali sofrendo, morrendo. Por incrível que pareça, tem outra ali do lado dele. E ela, de maneira insensível, ela passa do lado e ela não esboça uma reação favorável ao sofrimento alheio. Ela passa direto. Diferente do bom samaritano, que parou para ajudar da forma como podia. Avançando um pouquinho mais, queridos, evite exposições desnecessárias. Essa imagem fala muito por si só. Na nossa atualidade, o que nós estamos assistindo? Tem uma batida de trânsito aqui. Aí o cara, em vez de ir ali ajudar a vítima, ele faz o quê? Ele pega o celular, tira a foto e posta na rede social. Está vendo alguém morrer? Está vendo alguém se debater? Está vendo alguém brigando no trânsito? O que a pessoa faz? Filma. Aí faz a live.
faz a live da briga, faz a live do homicídio, faz a live da discussão e posta, começa a postar, como se isso fosse ajudar as pessoas. Às vezes, a gente tem que falar aqui, às vezes, né, mensagens de WhatsApp chegam por aí, circulam por aí a pessoa vai e replica a mensagem, expondo o outro, a intimidade do outro, fazendo a pessoa passar por papel de ridículo. Então a gente tem que evitar exposições desnecessárias, porque a gente pode estar criando na mente da pessoa um sério problema. Tem gente que ela é exposta de tal maneira que ela fica com vergonha dos demais. Então, cuidado. Antes de você fazer certas exposições, pense duas vezes. Pense duas vezes se é realmente necessário. Outro detalhe, não se precipite ao julgar. Que número é aquele ali para você? 6 ou 9? Hã? Que número é aquele? Depende do seu ângulo. Depende do seu ponto de vista. Se você estiver daqui para lá, aquilo é um 6. Mas se você mudar de posição, mudar a sua perspectiva, né, daqui para lá, é um 9. Então, antes de você julgar, ouça com calma a outra versão, o outro lado da história. Tem gente que adora julgar. Ouviu uma fofoca, ela já dá o veredito. Ouviu dizer que fulano disse, ela já dá o veredito, já sentencia. Ela não quer nem chamar a pessoa para ouvir se aquilo que a pessoa disse é verdade. Cuidado. Pastor, então, tem que ter um cuidado extremo com isso. Porque o que chega ali naquele gabinete, vocês não têm ideia. O que o pastor tem que fazer? Parar, pensar, chamar o outro. É isso mesmo? Qual é a sua versão da história? O que você tem a dizer? É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Faça o que estiver ao seu alcance. Você não vai resolver o problema do mundo. Mas será que não tem algo que você pode fazer em favor do outro? Pense bem. O que está ao seu alcance? Outra coisa. Se você sozinho não puder ajudar o outro, quem sabe você não pode recorrer a uma teia de relacionamentos, a uma rede de apoio. Por exemplo, a amigos e familiares. Por que não recorrer, por exemplo, ao serviço de assistência social do seu bairro, do seu município, do seu estado? Por que não recorrer também ao serviço de saúde pública, ao serviço de saúde particular? Será que não tem ninguém que você possa recorrer? Assistência religiosa. Será que você não pode fazer contato com essas pessoas para que essas pessoas ajudem a quem está sofrendo? E finalmente, queridos, olha aí esse telefone. Se você não sabe, você pode ligar 188 e você pode conversar sobre esse problema com um dos atendentes. Apoio emocional gratuito. 188. Guarde esse número. Passe ele para frente. Passe ele adiante. Vamos assistir o vídeo 3.
Interessante, não? Que lição que nós podemos aprender disso? Nós precisamos uns dos outros. Sozinho, a gente pode muito pouco, realmente. Mas se a gente se unir, se a gente se mobilizar, se a gente cooperar uns com os outros, a gente pode ver que a coletividade ganha, o corpo ganha, os demais saem fortalecidos. Então não caminhe sozinho. Avançando, eu quero frisar o que está em Lucas capítulo 10, versículo 34. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e fez o quê? Tratou dele. Você pode ajudar. Você pode ser ajudado. E finalmente, o último slide. Eu quero recomendar, como não podia deixar de ser, um livro para você ler. Eu tenho esse livro, eu já li esse livro, é do pastor Hernandes Dias Lopes. Não desista de você. Esse livro está custando algo em torno de R$22, se eu não me engano, R$21,90. É coisa barata. Leia esse livro. Você pode presentear alguém com esse livro, para ajudar a essa pessoa a começar a pensar diferente sobre a própria vida dela. Esse livro fala exatamente sobre essa temática. Do ponto de vista científico, não que o pastor Hernandes seja um pesquisador da área, mas ele é um estudioso. E ele foi atrás de dados, de testemunhos. E ele traz tudo isso que ele aprendeu para esse livro. E ele aborda a questão também com mais profundidade, até mesmo do que eu tentei fazer aqui, do ponto de vista bíblico-teológico. Ele conjuga essas duas coisas nesse livro. Então fica aqui a recomendação. E que Deus nos abençoe.